Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Maurício e hoje nós vamos para mais uma aula de calorimetria. A aula de hoje eu vou resolver alguns exercícios sobre esse tema para que nós possamos compreender melhor o funcionamento desse assunto, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos aqui aos exemplos. Temos aqui a primeira questão. Uma garota está agasalhada com uma roupa de espessura igual a 1 centímetro e área de 8.000 centímetros quadrados. O tecido do agasalho tem condutibilidade térmica de 0,00008 cal por segundo centímetro grau centígrado. A temperatura da pele dessa garota está a 36,5 graus Celsius e o ambiente externo a 11,5 graus Celsius. Determine. Letra A. O fluxo de calor perdido através do agasalho. E, letra B. A quantidade de calor conduzida pela roupa em 1 hora. O problema fala sobre um agasalho. Pessoal, normalmente a gente acredita que quando estamos com frio, ao usar um lençol ou um casaco, aquele lençol ou casaco ele irá acabar nos aquecendo. Mas isso não é verdade. O lençol ele não vai nos aquecer, o casaco ele não vai nos aquecer. Por quê? Porque ele não tem capacidade de produzir calor. Ele não gera uma temperatura. A única coisa que o casaco, que o lençol faz é conservar uma parte daquela temperatura que o seu corpo está produzindo. Então, o seu corpo produz uma certa quantidade de temperatura, aquela temperatura é irradiada para o meio e aquele casaco ou lençol, no momento que você se agasalha com ele, ele vai fazer com que aquele calor incida sobre ele, volte para uma parte para o seu corpo. Assim você tem a sensação de que está esquentando o seu corpo, mas na verdade aquele agasalho está conservando a temperatura do seu corpo. Então é o seguinte, para resolver esse problema, vamos primeiro anotar os valores que foi dado aí, tá bom? Primeiro, ele me deu aqui a espessura, né? Você observa aqui que foi dado a espessura de 1 centímetro. Então, eu vou botar aqui, espessura igual a 1 centímetro. O próximo dado que foi fornecido aí é a área do casaco. Essa área é de 8.000 centímetros quadrados. Então, vou colocar aqui, área igual a 8.000 centímetros quadrados. E o próximo dado que ele forneceu é a condutibilidade térmica, que é aquele K, que é esse aqui, ó. Esse número eu vou anotar logo ele em forma de notação científica. Mais uma vez, se não souber como transformar em notação científica, basta você contar a quantidade de casas que a vírgula vai se deslocar. Se ela se desloca para a direita, o expoente lá na base 10 ele vai ficando negativo. Se ele se desloca para a esquerda, o expoente ele vai ficando positivo. Então aqui, ó, aqui a vírgula começa nesse ponto, ela vai andar para a direita, então vai andar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Andou 5 casas para a direita, então vai ficar 5 casas negativo. Então, a condutibilidade, que é o K, vai ser igual a 8 vezes 10 elevado a menos 5. E a unidade de medida dele aí, que é o cal por segundo centímetro grau centígrado. Outro dado que foi fornecido aí é a temperatura da pele da garota, que é de 36,5 graus Celsius. Vou colocar aqui, ó, a temperatura da garota igual a 36,5 graus centígrados. E a temperatura do ambiente, vou colocar aqui, temperatura do ambiente igual a
11,5 graus centígrados. A letra A ele pede o fluxo de calor perdido através do agasalho. Então, vamos lá. Letra A e quer o fluxo de calor. Lembra que o fluxo de calor ele é a constante K multiplicado pela área A, multiplicado pela variação da temperatura e dividido pela espessura. Então, o fluxo de calor é igual o K. Esse K está valendo ali, ó, 8 vezes 10 a menos 5. A área está valendo 8.000 centímetros quadrados. Nesse caso, temos que se atentar ao seguinte, pessoal. Nesse problema aqui está tudo bem, a gente pode trabalhar com os números tudo normal, mas sempre que for para estar usando esses valores, você tem que se atentar à unidade de medida deles. Eu vou tomar como base aqui a constante dele aqui, que é a constante de condutibilidade térmica. Observa que a unidade de medida dela é caloria, o tempo é o segundo, o comprimento é o centímetro e a temperatura é o grau Celsius. Então, os outros valores têm que conter essa mesma unidade de medida. Tá? A quantidade de calor tem que ser caloria, o tempo tem que ser segundos, o espaço tem que ser centímetros e a temperatura tem que ser graus Celsius. Observe aqui que as temperaturas estão em graus Celsius e os comprimentos e áreas são centímetros. Então, está tudo válido, não é necessário fazer conversão. Mas, se tiver alguma coisa diferente, a gente converte para que o cálculo dê certo. Tudo bem? Então, voltando aqui ao problema. A área foi dada que é 8.000 centímetros, então eu vou colocar esse número já em notação científica. Observa que a vírgula está lá no final, você transformando para notação científica, a vírgula tem que andar para a esquerda. Então vai andar aqui, ó, 1, 2, 3, no total aqui ó, de 3 casas. Então vai ficar, a área é 8 vezes 10 elevado a 3 positivo, multiplicado agora pela variação da temperatura. A variação da temperatura vai ser a temperatura da moça menos a temperatura do ambiente. Então, nós temos aí 36,5 menos 11,5. Fechou parênteses. Tudo isso tem que ser dividido pela a espessura do material. E a espessura do material vale 1 centímetro. Então, o fluxo é igual. E agora? Eu vou conservar esses 8, depois eu multiplico ele, tá bom? Mas por enquanto eu vou conservar aqui, ó, 8 vezes 8, vou deixar aqui, multiplicado por. Esse primeiro 10 e esse segundo 10, eu vou conservar aqui a base dele, que é o 10, e o expoente eu vou somar. Vai ser menos 5 somado com 3. Menos 5 mais 3, nós temos um total de menos 2. E multiplicado agora pela essa variação, ó. 5 menos 5 aqui vai ser nada. 6 menos 1 vai dar 5. E 3 menos 1 vai dar 2. Então, vai dar um total de 25. Então, vai ser multiplicado por 25. E tudo dividido por 1 vai ser ali mesmo, né? Eu não vou colocar mais esse 1 embaixo. O fluxo é igual. Agora, por que foi que eu não multipliquei os 8 inicialmente? Justamente por causa desse número que eu estava aguardando. Quando eu multiplicar 8 por 25, é bem mais fácil do que eu fazer isso aqui, ó, 8 vezes 8, que dá 64, e depois multiplicar por 25. Fica mais difícil a conta. Mas se eu fizer 8 vezes 25, é bem mais tranquilo. Por exemplo, ó, 4 vezes 25 vai dar 100. Então, 8 vezes 25 tem que dar 200. Então, ó, 8 vezes 25 é 200. Então, 8 vezes 200 vai dar um total aí de 1.600. Então, aqui eu vou colocar 1.600 multiplicado por 10 a menos 2. Para me tirar isso aqui da notação, esse menos 2 aqui, ó, ele vai ter que andar para a esquerda. A vírgula está aqui, vai andar 1, 2 casas. O resultado vai sobrar 16. Então, esse fluxo de calor é igual a 16.
16 o quê? É 16 calorias por segundo. Esse aqui vai ser o fluxo de calor. Então, a cada segundo, essa moça ela acaba perdendo aí 16 calorias. A letra B. Letra B pede aí a quantidade de calor conduzida pela roupa em 1 hora. Muito bem, vamos lá. Nesse caso, essa quantidade de calor, pessoal, nós podemos determinar com outra forma, que é o seguinte, ó. Em relação ao fluxo, o fluxo de calor ele também pode ser igual à quantidade de calor dividido pela variação do tempo. Se eu quero saber quanto é que é a quantidade de calor em 1 hora que ela perdeu, basta pegar esse tempo e passar para o outro lado multiplicando. Então, a quantidade de calor é igual ao fluxo multiplicado pelo tempo. Então, essa quantidade de calor é igual. O fluxo nós sabemos que é 16. E o tempo? O tempo é 1 hora, como está aqui. É só que esse tempo não pode ser em horas. Por quê? Porque o fluxo ele está em segundos. Então, temos que transformar esse tempo de hora para segundos. Então, aqui, ó, 1 hora vale 60 minutos. E cada minuto vale 60 segundos. Então, agora é só multiplicar, que é igual a 16 vezes 60 vezes 60. Fazendo esse cálculo, nós encontramos que essa quantidade de calor vai dar um total aí de 57.600 calorias. Então, essa aqui é a quantidade de calor que vai ser perdido em 1 hora. Vamos ao outro problema. Temos aqui o diagrama da temperatura por tempo. A temperatura versus tempo da figura a seguir refere-se ao que acontece quando uma barra de metal de 100 gramas de massa recebe calor de uma fonte de potência constante à razão de 200 cal por minuto. Então, temos aí o diagrama. Com base nessas informações, determine. Letra A. A quantidade de calor sensível recebido pela barra nos 5 minutos iniciais. Então, para a letra A, como nós sabemos, o fluxo de calor ele tem que ser igual à quantidade de calor dividido pela variação do tempo. Esse diagrama ele está fornecendo o que tanto aí? Ó? O diagrama ele está fornecendo para nós a temperatura do sistema, a variação da temperatura e o tempo. Outra coisa que ele forneceu para nós foi o seguinte. No problema, ele falou aqui a razão da potência de 200 cal por minuto. Esse 200 cal por minuto é o fluxo de calor. Então, foi fornecido o fluxo de calor, é só que ele está em minutos, e foi fornecida aqui também uma outra unidade, que é a massa. Na nossa fórmula, o que nós precisamos para encontrar essa quantidade de calor é o fluxo e o tempo. Então, vamos utilizar aí esses dados que foram fornecidos e substituir no problema. Como nós sabemos, para encontrar essa quantidade de calor, basta pegar o tempo e passar multiplicando. Então, a quantidade de calor é igual ao fluxo, e o fluxo vale 200. Eu vou colocar 200. Você observa que, como é caloria por minuto e o tempo em questão também está em minutos, eu não preciso fazer nenhum tipo de conversão. Então, vou multiplicar agora por o tempo, que é 5. Então, essa quantidade Q é igual a 200 vezes 5. Temos um total de 1.000. 1.000 o quê? Total de 1.000 calorias. Então, está aí, está respondido a letra A. A letra B. O calor específico do metal. Essa letra B, ela está querendo encontrar agora quanto equivale aquele Czinho, tá? Então, a letra B quer encontrar o Czinho, que é o calor específico. Sabemos que a quantidade de calor ela é igual. Como houve um processo de variação de temperatura, a barra ela passou pelo processo de calor sensível. E o calor sensível é massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Essa quantidade de calor Q, nós já encontramos, ela está aqui na letra A. Então, vai ser 1.000. Eu vou colocar, em vez de 1.000, eu vou colocar 10 elevado ao cubo, tá bom? 10 ao cubo é igual a massa
observa que a massa em questão, ela está aqui, ó, é 100 gramas. Então, eu vou colocar o 100. O 100 eu vou colocar 10 ao quadrado, notação. Vezes o calor específico que eu quero encontrar, vezes a variação da temperatura. A variação da temperatura foi isso aqui, ó. De 10, ele subiu lá para 50. Então, vai ser 50 menos 10. Temos um total de 40. Então, vai ser 40 aqui. E agora? Esses números aqui que estão multiplicando pelo calor específico, eu posso pegar eles e passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar assim, ó. 10 elevado ao cubo, dividido por 10 ao quadrado, multiplicado por 40. Tudo isso aqui é igual ao calor específico C. Então, o calor específico, ele tem que ser igual. Eu vou repetir aqui novamente, pessoal, só para a gente fazer um ajuste aqui nele, tá? É 10 ao cubo, dividido por... no lugar desse 40, eu vou colocar em notação científica, tá? 40 é a mesma coisa que 4 vezes 10, multiplicado por 10. Na parte de cima dessa expressão, embora eu não tenha colocado, existe o número 1, bem aqui, ó. Ou na frente ou atrás, não importa. O número 1 está aqui em cima e ele está multiplicando por 10 ao cubo. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 vezes 10 ao cubo. Não altera em nada. E agora eu vou dividir o de cima pelo de baixo. Calor específico é igual. 1 dividido para 4 vai dar 0,25. Multiplicado por esse 10, que tem 10 em cima e 10 embaixo, eu vou repetir apenas uma vez. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o expoente de cima menos o expoente de baixo. É 3 menos o expoente de baixo aqui, que é 1. 3 menos 1, 2. E vai ser 3 menos o expoente daqui. Esse número aqui está faltando expoente, que eu não coloquei, que é desse 10 aqui, ó. Esse 10 está ao quadrado, ele está embaixo, ó. Faltou colocar o 2 aqui. Então, olha só. Então, nós temos 3 menos 1 é 2, e 2 menos 2, 0. Então, embaixo aqui fica 10 elevado a 0. Para me transformar em notação científica, essa vírgula vai passar uma casa para cá. Então, eu encontro que o C é igual a 2,5 vezes 10 a menos 1 cal por grama grau centígrado. Ou então, se você quiser, pode colocar simplesmente 0,25, que é a mesma coisa. Vamos ao próximo problema. No próximo problema temos o seguinte. Qual é a quantidade de calor necessária para que uma massa de 100 gramas de gelo, inicialmente a menos 10 graus, fique com temperatura de 30 graus Celsius? Dado o calor específico do gelo é igual a 0,5 cal por grama grau centígrado, calor específico da água é 1 cal por grama grau centígrado e o calor latente de fusão do gelo é de 80 cal por grama. Certo. Nosso objetivo é descongelar um gelo e colocar ele a uma temperatura de 30 graus. Então é o seguinte, pessoal, eu vou começar aqui passo a passo, tá? Primeiro é o seguinte, eu tenho aqui o cubo de gelo. Esse cubo de gelo, pessoal, ele tem uma temperatura que é a temperatura de menos 10 graus centígrados. O primeiro passo é fornecer calor para esse cubo de gelo para que ele chegue à temperatura de 0 graus. Por que 0 graus? Porque é a partir desse momento que ele vai começar a ganhar mais calor para que ele derreta. Então, daqui ele vai receber calor, ó, e vai ser ainda um cubo de gelo, não muda a sua fase, ó. Continua como cubo de gelo, porém a temperatura dele é de 0 graus Celsius. Durante esse processo, houve a transferência de calor sensível. Então, aqui eu vou colocar, ó, QS, que é o calor sensível que foi transferido aqui durante esse processo.
Depois disso, esse cubo de gelo ele vai começar a derreter. Então, ele vai passar por um processo aqui de calor latente. E ele vai virar água. E essa água terá uma temperatura de 0 graus Celsius. O próximo passo é aquecer essa água. E essa água sendo aquecida, ela vai passar ainda para a fase de água. É só que essa água terá uma temperatura de 30 graus centígrados. Nesse momento, nós temos novamente o calor sensível. Como o objetivo é encontrar a quantidade de calor necessária para que ele saia de -10 até o valor de 30 graus, durante esse processo houve o calor sensível, houve calor latente e houve novamente calor sensível. Então, o calor total nessa circunstância, eu vou colocar aqui, ó, somente o Q, tem que ser igual o calor sensível, eu vou botar um Gzinho aqui do gelo, tá? Somado aqui com o calor latente de fusão, vou botar um F aqui, e somado aqui com o calor sensível da fase líquida, vou botar um Lzinho aqui, tudo bem? Somando todos esses calores aí, nós iremos encontrar a quantidade de calor total que é necessário para o sistema. Então, eu vou colocar aqui de lado, tá bom? A conta independente. Primeiro eu vou calcular aqui, ó, a quantidade de calor sensível lá para a fase do gelo, tá? Lá na fase do gelo, calor sensível é massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Esse calor sensível para o gelo é igual a massa que nós nos referimos é essa daqui, ó, que é de 100 gramas. Então, será 100 gramas de gelo, vou usar ela, ó, 100 gramas, multiplicado pelo calor específico, e tem que ser o calor específico do gelo. Então, vamos localizar aqui, ó, calor específico do gelo igual a 0,5. Então, vamos colocar aqui multiplicado por 0,5 e multiplicado pela variação da temperatura. Observa que o gelo ele tem a temperatura de -10 e ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar a temperatura até chegar em 0. Então, a variação de temperatura aqui vai ser um total de 10, tá? Se você tiver na dúvida, você pode fazer um cálculo. Vou botar aqui, ó, variação de temperatura é igual a temperatura final menos a temperatura inicial. Essa variação de temperatura aqui do gelo tem que ser igual. A temperatura final que ele alcança aqui, ó, é o 0. Esse é o final. Então, é 0 menos a temperatura inicial, que é esse aqui, ó, que é o -10. Então, eu abro parênteses e coloco -10. Lembra aí, jogo de sinal, variação da temperatura, menos com menos dá um total de +10. E 0 mais 10, a variação da temperatura será de 10 graus centígrados. Então, dessa forma, nós encontramos a variação da temperatura. Eu vou apagar aqui ele, para não ocupar o nosso espaço, e seguiremos a conta. Então, a variação de temperatura aqui é 10. Então, eu coloco aqui a quantidade de calor sensível para o gelo é igual. Multiplicando, pessoal, 0,5 vezes 10 vai dar 5. E 5 multiplicado por 100, temos um total de 500. Então, o primeiro valor que nós encontramos é 500. 500 o quê? Calorias. Agora, o próximo. O próximo vai ser aqui, ó, do gelo, fase de gelo, passando para a fase da água. Aqui o processo é de calor latente. Vamos então calcular esse calor latente. Vou separar aqui. Calor latente, sabemos que é a massa vezes o L, que é o coeficiente do calor latente. Calor latente é igual a massa. Esse gelo não vai ganhar massa e também não vai perder. Se ele tem 100 gramas aqui no início, ele vai ter 100 gramas aqui. Quando ele derreter, tem 100 gramas de água. Quando ele aquecer, continua tendo 100 gramas de água, tá? Então, não tem como essa água sumir do nada. Então, a massa vai continuar sendo 100 gramas. E vamos multiplicar pelo calor latente do gelo. E observa aqui, ó, calor latente de fusão do gelo é de 80 cal por grama. Então, vamos multiplicar por 80.
100 vezes 80, quantidade de calor latente é igual a 8.000. Então, nós temos aqui 8.000 calorias que ele vai acabar absorvendo para poder derreter. O próximo aí, ó, depois que ele virou água, o próximo passo é pegar essa água que tem temperatura de 0 graus Celsius e passar para 30. E esse processo é o processo de calor sensível. Então, vamos colocar aqui o calor sensível para a mudança da temperatura da água. E esse calor sensível para a água, o Lzinho aqui, é igual a massa, que continua sendo 100 gramas, multiplicado pelo calor sensível da água. E olha só, calor específico da água que vale 1, então vamos colocar 1. E multiplicar pela temperatura. A temperatura dele, que vai variar, é isso aqui, ó, de 0 para 30, a variação é 30. Então, calor sensível lá para o líquido, para a água, é 100 vezes 1 vezes 30. O resultado disso vai ser 3.000. Então, nós temos aí 3.000 calorias. E agora? Agora é só fazer a soma, né? Como falei, a quantidade aqui, total, Q é igual. Vai ser a primeira aqui, que é a quantidade de calor sensível do gelo. Encontramos que vale 500. Somado agora com o calor latente de fusão, que deu 8.000. Vamos botar aqui mais 8.000. E somado com o calor sensível aqui do líquido, no momento que ele passou de 0 para 30. E esse calor todinho deu total de 3.000. Agora é só somar. 8.000 mais 3.000, temos um total de 11.000, mais 500, 11.500. Então, quantidade Q é igual a 11.500 calorias. Essa aqui é a quantidade total de calorias que essa água tem que receber para que esse processo ocorra. Tá aí a nossa resposta.